Uma alegria muito grande poder ver tantas amigas e amigos aqui reunidos. Eu estou sumamente feliz. Como é que é aquela expressão? Está pinto no lixo, né? Você está fazendo. Aliás, eu gostaria que aquele período inicial nosso, ali na hora do café, pudesse se estender por toda a noite aí, né? Porque agora que assumi o microfone, vocês estão tendo a delicadeza de me ouvir em silêncio, mas todos nós estamos conversando o tempo todo. A minha tentação é passar os olhos aqui e poder mencionar cada um dos amigos que aqui estão. Me permitam só, com toda a paciência que vocês sempre têm comigo, mencionar só algumas figuras que são simbólicas para mim. Primeiro, tenho um colega de sala de aula aqui, o Ari Pérez, que além de ser engenheiro, é um artista plástico conhecido. Isso me lembra o meu tempo da escola de engenharia e tudo mais. Dou um salto e olho aqui pessoas ligadas ao setor de resíduos. E não poderia deixar de mencionar na figura do querido Pedro Maranhão, que dirige a Brema, na figura do Oswaldo Aldrigue, da Silcom, que aqui está, lembrando o Valverde, que foi grande auxiliar meu para que nós pudéssemos, primeiro, ter a política estadual de resíduos e depois a política nacional, e olha como vai o tempo, há 16 anos atrás já. Mas essa política tinha uma liderança do setor empresarial, ao lado do Valverde, do nosso Oswaldinho da Silcom, que era o João Carlos Brasílio, que durante muito tempo foi sempre da diretoria da Fiesp e dirigiu a ABPEC, um dos setores que mais empregam o Brasil, faz toda a diferença para a cadeia produtiva. Eu vou dando saltos e tenho que chegar e passar pela minha engenharia, tanto pelo presidente Murilo, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, do Sindicato dos Engenheiros, que está ao lado do Bernasconi, que presidiu o Sinaenco, presidiu o Instituto de Engenharia, querido que são, até chegar ao meu querido Miguel Sassi, que está ali do outro lado. Ele não era da nossa Politécnica, mas ele era de Lins, e nós tínhamos uma parceria que a vida nos permitiu andar desde sempre. Então, eu passei aqui na área da engenharia. E aqui está o nosso setor agro, onde tanta inspiração tenho, onde tanta responsabilidade pude ter na figura de ex-secretários que aqui temos. Aqui está o Francisco Maturro, ex-secretário da Agricultura, querido amigo, hoje dirige Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Aqui está o nosso querido, salva de palma reforçado, Itamar Borges, deputado estadual, presidente da Comissão de Agricultura de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui. Ricardo Sasso, você vai me permitir ser ligeiro. O Guilherme Basso, que aqui está, dirige a FGV Agro, depois de ter exercido cargos tão importantes ao nível do governo federal no setor do agro. Muito obrigado por estar aqui. E aproveito esse passeio e passo pelo cooperativismo. Tantos amigos do cooperativismo aqui estão, mas quero dizer que eu estou sumamente honrado. Assim que cheguei, Rodrigo, estava ali na portaria, fazendo o formulário, fazendo o seu check-in, tá certo? Para aqui ficar. Ele que veio lá de Maringá, é uma das maiores cooperativas do Brasil e uma das grandes da América Latina, presidente da Colcamar, Luiz Lourenço, muito obrigado por ter vindo especialmente para aqui conosco estar. E nesse passeio que nós vamos chegar no setor de energia, um setor tão especial aqui. Aqui está o meu querido Rizek, que é da Matrix e é um grande companheiro. Aqui está o Murilo, da IBS, que eu agradeço muito. Aqui está o Tiãozinho que foi foi companheiro, eu tive a honra de ser dele parceiro, deputado estadual que foi, e hoje dirige a área institucional do grupo CPFL, um grupo tão expressivo, tão importante para nós. Muito obrigado, Tiãozinho, por aqui estar. Não do setor sucroenergético, vou dizer que é do setor de energia, porque
sinaliza com isso meu querido amigo Fabiano Zilo, do grupo Zilor Lorenzetti, um dos grandes grupos de energia e do setor, para dar um salto aqui mais para próximo, para saudar esse jovem talentoso, ele que ao tempo do Ministério teve dirigindo setores importantes, depois é o grande comandante da maior geradora do Brasil, que é a Eletrobras. Rodrigo Limpe, muito obrigado por nos distinguir com sua presença e peço, e tenho certeza, com o entusiasmo de todo, uma salva de palmas também repicada para meu particular amigo, Martinho Ono, você que conhece tudo de biocombustíveis e outras coisas, o Cláudio, que conhece tudo das Forças Armadas, porque ele durante muito tempo teve um papel ali de assessoria tão importante, mas saber que falar de Brasil, falar de projeto, falar de vários temas na área de energia, significa uma salva de palma e um reconhecimento ao ministro Bento Albuquerque, almirante Bento Albuquerque. Muito obrigado, Bento, por estar aqui conosco aqui. E vou parar por aqui antes que a tentação me leve a mais tempo aqui, tomar daquilo que nós temos, que são dois grandes amigos que me deram o privilégio, Rosane, não falei de nenhuma mulher, estou achando que eu estou errando aqui. Estou na figura da Rosane Menezes, que é quem me ajudou extraordinariamente na formulação do capítulo de um dos projetos que nós estamos. Eu estou aproveitando para lembrar o projeto que nós tivemos juntos, que é PPPs, concessões, tão importante. Rosane Menezes, doutora Rosane Menezes, por estar aqui conosco. Agradeço muitíssimo. Peço desculpas aos amigos que não me referi e sejam, por favor, tolerantes comigo. Mas convidar imediatamente, Gadelho, Percy, que está aí, Odair, Manuel, estou aí na mesa, mas estão aqui à frente de vocês dois queridos amigos. Embaixador José Carlos Fonseca, por favor, venha conosco. Alberto Pfeiffer, por favor, me dê a honra aqui. Uma salva de palmas aos nossos dois expositores que teremos aqui. Muito obrigado, Alberto. Bem-vindo. Muito obrigado, por favor, à vontade. Eu vou, no assunto que nós temos aqui, nós até conversamos um pouco já aí interagindo. O destino conspira e faz coisas que são muito surpreendentes, né, Rubens? Quer dizer, que nós estávamos falando sobre isso. Hoje é um dia histórico, né? A gente muitas vezes não se dá conta, mas daqui a alguns anos vão os livros de história se referir a esse 13 de outubro deste ano, onde nós todos torcemos para que duradoura seja, para que estável possa se mostrar, Nilton, né, a paz anunciada entre o grupo Hamas e Israel, aquilo que foi hoje uma possibilidade de um alento a uma coisa que entristece a todos nós, obviamente, que é a situação dramática, Vila, que vive Flávio Dória, que vive as pessoas de Gaza, né? Submetidos a uma situação de meio como no meio de dois grandes interesses, de dois grandes polos. Então, eu estou me referindo a isso, é o momento, mas nós estamos falando de algo mais profundo. O que nós convidamos, meu caro Alberto, meu caro Zé Carlinhos, tá certo? É que vocês nos ajudem a pensar que momento nós estamos vivendo. Houve, desde que o Fukuyama disse que era o fim da história, né? E aí a realidade se encarregou de a isso dar sobrevidas, desde o momento em que se dizia que a globalização era um fenômeno inexorável, que suprimia, inclusive, fronteiras, que levava todos a se integrarem, tá certo? Nós vemos processos que parecem ao reverso disso. No momento que se afirmam nacionalidades, políticas anti-migratórias ocorrem, tá certo?
E nós estamos vendo, apesar de termos hoje, por exemplo, a NVIDIA, que é uma empresa que ela tem um PIB que é superior ao PIB de 140 nações somadas, tá certo? E se fosse uma nação, estaria entre os 15 maiores PIBs do mundo, a NVIDIA, para mencionar isso. Isso significa poder, poder de influência, isso significa um debate sobre a questão de regulação tocada a outros níveis, mas nós temos ainda, para isso tudo temperar, um processo de exacerbação do grande conflito hoje. Mas faço já a primeira pergunta. É o grande conflito? China e Estados Unidos? Estados Unidos e China? Eu vi recentemente alguns estudos que diziam que os Estados Unidos era um poder declinante. Depois eu vi outros que mostram que nos últimos 10 anos, os Estados Unidos, que tinha uma renda per capita, que era uma renda 1,3 a renda, Bento, do continente europeu, hoje ter uma renda per capita que chega a quase, os números, 1,8 da renda média per capita do continente europeu. Os Estados Unidos, então, cresceu relativamente em termos de renda. Outros diziam, Luiz Lourenço, tudo bem, pode crescer nisso, mas tem uma capacidade de inovação limitada. É verdade isso? A China e a Coreia, muitas vezes se menciona, como os países que mais depositam patentes. Seria um símbolo de dinamismo. O Vignoli, que aqui está, o nosso jovem Vignoli, e todos vocês sabem que é a pessoa pela qual eu trabalharei para ser deputado federal ano que vem, tá certo? O Vignoli hoje me ligou logo de manhã, disse o seguinte: você viu? Saiu o Prêmio Nobel de Economia. E quem foi premiado? 3 pesquisadores que mostram exatamente o papel da inovação no incremento do crescimento e do desenvolvimento econômico. Então, se você for medir por isso, os Estados Unidos está num ritmo menor e a China num ritmo mais acelerado, são questões que nos inquietam. É lógico que eu já fiz 4, 5 perguntas, tá certo? Que cada uma delas demoraria tempos e tempos. Não pretendo que vocês respondam a todos, por mais que saiba da capacidade de vocês, tá certo? Mas é para provocar. Porque o final é o seguinte: nessa briga, como diria o poeta, do rochedo contra o mar, não é essa a música? Na briga do rochedo contra o mar, tá certo? Como o Brasil deve se comportar. Como o Brasil deve desenvolver uma linha que lhe permita ter mais vantagens relativas. Que padrão de negociação nós podemos ter? Acho que isso é estratégico. Não dá para pensar o desenvolvimento do Brasil isolado do mundo, o fluxo de capital, o fluxo de inovação tecnológica. O ministro Bento, ali numa rodinha conosco, falava da questão de minerais críticos. Nós estávamos conversando, né? Eu falei, eu sou relator, amanhã eu faço mais um seminário sobre isso e depois vou apresentar meu parecer. A Política Nacional de Materiais Críticos Estratégicos. Todos nós vimos que a China, que os Estados Unidos, quinta-feira passada, meteu 100% de tarifa nos produtos chineses, diz que entra em vigor dia 1º de dezembro. Qual foi a motivação? A China ter redefinido o fluxo de terras raras para os Estados Unidos. Foi isso que provocou e eles reagiram nessa dimensão. Então nós vamos ter que enfrentar. Isso para o Brasil é uma oportunidade. Como o Brasil pode colocar ativos na mesa, tá certo? Dar valor a isso e estabelecer condições vantajosas de negociação. Então, como são perguntas que definem o nosso futuro, como são perguntas estratégicas para o nosso desenvolvimento, eu acho que nós vamos sair muito enriquecidos, tenho certeza, pela qualidade das pessoas que aqui estão e pelos nossos debatedores. Vocês combinaram quem fala primeiro? Alberto? Então, eles sentaram ali um pouco e, agradecendo mais uma vez, todos já conhecem, mas eu devo formalmente apresentar aqui e faço isso com muito orgulho. Tá certo? Alberto Pfeiffer
é engenheiro agrônomo pela Exalc da USP, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP também, mestre em Economia Aplicada pela USP, mestre em Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy na Tufts e Harvard University, doutor em Geografia pela USP, estudos na Ohio State University, na University of California at Berkeley, especializado também em mercado de capitais pela FGV do Rio e BMEC, e desenvolvimento da primeira infância. Esse lado social não tinha ainda me atentado, Alberto, a você. Parabéns. Pela Graduate School of Education, Harvard University. Pelo amor de Deus. Eu estou muito feliz de ler aqui. Ele integra a equipe ao lado do Marcos Yankee do INSPER Agro Global, atuando nos conteúdos de geopolítica, assuntos estratégicos. Fundou e coordena o Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência da Escola de Segurança Multidimensional da USP. Com muita alegria, Alberto Pfeiffer. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela audiência de extrema qualidade. Não sei se devo falar sentado, em pé. Bom, é uma honra muito grande estar aqui. Eu espero que possamos ajudar a todos e a todas a entenderem um pouco da complexidade do mundo. O deputado propôs já alguns tópicos fáceis de lidar, né? Tranquilos. Eu poderia começar parafraseando o Bezerra da Silva, que na briga entre Rochedo e o mar, o marisco fica quieto, né, deputado? Ele nunca falou isso, mas, enfim, tem a cara dele. Mas, para alguns que dizem que o Brasil deve ficar neutro, né, naquela situação de não tomar partido, não tomar posição, que poderia fazer sentido num tempo em que o mundo era muito distante do Brasil e o Brasil distante do mundo. Parece que não é mais o caso. O mundo se aproximou do Brasil, ou o mundo chamou o Brasil para tomar o seu lugar, assumir o seu lugar. E eu vou tentar demonstrar isso para todos durante essa nossa fala, esse nosso debate. É claro que será impossível responder às perguntas, esgotar os assuntos, mas tentaremos organizar um pouco as ideias. Se eu quisesse lacrar, para usar um termo bastante usual, né, deputado, fazer um corte bom, eu diria que é fácil entender o lugar do Brasil no mundo. Como fica o Brasil? São 3 letras. 3 letras eu explico o Brasil no mundo hoje. PCC, Partido Comunista da China e Primeiro Comando da Capital. É fácil entender isso, é difícil demonstrar, é difícil de explicar a lógica, é difícil de explicar a estratégia por trás disso. Mas eu diria que o Brasil, numa visão geopolítica contemporânea, neogeopolítica, da geopolítica tridimensional, que explica o mundo melhor que a geopolítica tradicional, clássica, o Brasil está situado sobre 2 falhas tectônicas profundas, fissuras graves e delicadas, sobre as quais nós não nos demos conta e hoje vamos aos poucos tomando conhecimento. A falha tectônica da transnacionalidade dos ilícitos, do crime organizado transnacional, o PCC é só uma sigla que ilustra isso, é claro que há uma miríade, né, dezenas de outras organizações no Brasil e no mundo que se interconectam e que têm gradações distintas quanto às suas afiliações com os estados nacionais, desde organizações extremamente politizadas, ideologizadas, braços de governos nacionais, até o crime puro e simples, como é o caso no Brasil. Mas todas elas interconectadas, ocupando um espaço intersticial e transnacional. E por ser transnacional, atravessa as fronteiras nacionais, está além do alcance da soberania de cada Estado nacional independente, o que representa uma dificuldade imensa de compreensão, de apreensão e de confronto, de combate a essas estruturas. E o Brasil agora começa a se dar conta de que isso está presente no ambiente urbano, no ambiente rural, com as operações que começam a ilustrar e a desvelar essa situação. E a outra sigla que eu uso, e me desculpe o deputado se eu cometo qualquer tipo de excesso aqui, é PCC, Partido Comunista Chinês, que claramente é a representação de um Estado nacional transformador, disruptivo nas relações internacionais recentes,
e que, por ser extremamente competente, estruturado, consequente no seu planejamento, estabelece vínculos e estabelece um poder próprio, né, um sheer power, um poder da sua dimensão, que altera os equilíbrios globais. Se nós entendermos a confluência dessas duas siglas que eu coloquei aqui, e que representam dois espaços que se intercomunicam, nós entenderemos o lugar do Brasil no mundo. Voltando para a dimensão do Estado Nacional, que com o advento de Donald Trump recobra a sua preponderância nas relações internacionais, né? Donald Trump basicamente fala, acabou a ordem liberal internacional. Ordem essa que vinha já em decadência. A OMC, já governos americanos anteriores, demonstravam pouca aptidão a manter a sua eficácia, né? Bem, dos governos de Obama, de Joe Biden, a ausência da nomeação dos juízes do órgão de apelação, ONU perdendo eficácia, foram estruturas que funcionaram muito bem no período da Guerra Fria. Tanto é que a Guerra Fria nunca esquentou, né? Ela foi mantida fria por graça e poder desta organização multilateral, ONU, Banco Mundial na parte econômica e os seus derivados, Banco Interamericano, os regionais, enfim, e uma ordem comercial, GATT, que finalmente foi a OMC. Isso bastou durante o período da polarização estrita, que foi um período fácil de entender o mundo, né, deputado? Porque nós tínhamos de um lado Estados Unidos, do outro União Soviética, de um lado o capitalismo, do outro comunismo, de um lado democracia, do outro governos autoritários, mas o mundo mudou. Os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria e passaram a exercer um poder hegemônico com paulatino crescimento dos demais países ou atores do sistema internacional e que tinha nessa ordem liberal internacional a sua expressão maior em que todos buscavam eficiência, né? Cadeias produtivas, vantagens comparativas e competitivas, cada país tentando fazer o que melhor relativamente fazia em relação ao restante dos demais países. Isso acabou. O que era o referencial da eficiência virou o referencial da segurança. Donald Trump explicita isso. Recobra-se a preponderância, a centralidade, a eficácia do Estado Nacional, da autoridade nacional. Não é isolacionismo, é unilateralismo. Os Estados Unidos, com todas essas tentativas de tarifas e exercerem pressão e coação sobre os demais parceiros, organizam um grande acordo comercial, econômico, unilateral com relação ao restante do mundo. Quem estiver bem preparado vai se dar melhor. Quem não estiver, sofrerá. O Brasil sofreu uma primeira penada, né? A pena de Donald Trump, vieram 50% de tarifas sobre nós, porque talvez nós não tivéssemos entendido que a dimensão de fundo para se compreender o mundo é essa dimensão desses espaços de disputa de poder. A declaração do secretário de Tesouro americano nessa semana sobre a Argentina explicitou isso definitivamente. A questão é a China, o pano de fundo é a China. Não é uma questão eleitoral brasileira, nem o problema da competitividade dos produtos agrícolas brasileiros. A questão de fundo é a China. E não quer dizer que a gente tenha que escolher entre Estados Unidos e China, quer dizer que a gente tem que saber lidar com essa nova realidade. O espaço interamericano, o espaço hemisférico, é um espaço no qual os Estados Unidos, a declaração do Marco Rubio, declaração do Peter Hegseth, querem organizar e querem combater todo tipo de ilícito, todo tipo de crime transnacional. Vejam o caso da Venezuela. O que os Estados Unidos fazem em relação à Venezuela? Denominam o governo venezuelano como líder de um cartel de drogas. Bane os dirigentes venezuelanos, coloca recompensa pela entrega da cabeça dos dirigentes venezuelanos, 50 milhões de dólares por Nicolás Maduro, não é pouca coisa, né? Deve ter muita gente tentando esse prêmio. E com isso fica muito claro como se trata a organização do espaço americano pela perspectiva dos Estados Unidos. E nós estamos sentados, nós estamos posicionados exatamente sobre esta clivagem dessas duas falhas tectônicas que eu enunciei. Essa do crime organizado transnacional, aqui uma confluência de todo tipo de ilícito
tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, tráfico de biodiversidade, garimpo ilegal, desmatamento ilegal, tudo junto e misturado, tudo conectado, com ligações com organizações do exterior, há ligações claras demonstradas com o Hezbollah, com o Hamas e com outras organizações, e a nossa posição vantajosa, deputado, no sentido da capacidade de gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis, e que nos coloca como uma reserva estratégica da humanidade. Nos últimos anos, nós tivemos 4 grandes movimentos, e é claro, quando os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria e foi proclamado o fim da história e o último homem, essa foi uma visão estática daquele momento, né? Do fim dos anos 80, começo dos 90, mas o mundo é dinâmico. Então, 4 grandes eixos dinâmicos transformam o mundo. Um deles, o da demografia, né? As pessoas tendem a procriar e nós teremos 10 bilhões de habitantes em 2050, nós teremos envelhecimento no mundo ocidental, no mundo avançado, com longevidade maior e concentração da expansão populacional na África, na Ásia. Então, temos uma variável demográfica que altera os pesos relativos, o tamanho dos mercados, a capacidade de mobilização de populações. Um outro D, são 4 Ds para facilitar a nossa compreensão, é o D da desdemocratização. Isso está espelhado tanto no plano doméstico quanto no plano internacional. Quando eu falei da ordem liberal internacional, que perde eficácia, né? Todo o arranjo do multilateralismo perde eficácia e toda aquela ideia de uma democracia em aperfeiçoamento também começa a ser contestada por populações que se sentem excluídas e passam a optar por candidatos, por propostas não tão democráticas, contestatórias. O outro D, o da digitalização. A tecnologia tem um peso específico, altera relações sociais, altera padrões de comportamento, altera maneiras de consumir, altera a ordem, altera o poder. E, por fim, um outro D, que tem muito a ver com o Brasil, tem a ver com eventos que sediaremos proximamente, o da desastrologia, quer dizer, do clima que se altera e passa a ser um clima caracterizado por eventos mais severos e mais frequentes. Isso tem rebatimentos sobre produção agrícola, sobre imigração, sobre movimentos populacionais. Esses 4 Ds, se os senhores observarem, têm representado os parâmetros da transformação da sociedade contemporânea. Redes sociais, populações que alternam as suas composições, a falência não, mas o questionamento das estruturas democráticas, internacionais e nacionais, e o fenômeno todo ligado aos fenômenos climáticos, aos eventos climáticos, perdão. Isso agregado a um novo ator nas relações internacionais, digo novo ator porque ele ficou um pouco afastado por algum período, que é a China. A China, pelo seu peso absoluto, que era um país que tinha o PIB do Brasil no começo dos anos 80 e exportava mais ou menos o que o Brasil exportava, não preciso dizer, se transformou no grande ator transformador da demanda global e da oferta global. Desinflação industrial e o aumento dos preços das commodities, né, que alguns países aproveitaram, especialmente a América Latina, por algum período surfando uma onda de bonança que agora se vê não foi tão sustentável ou tão prolongada quanto pareceria. Pois bem, essa característica das transformações, das dinâmicas globais. E isso chega-se ao momento contemporâneo com uma reação dos Estados Unidos, que não querem perder o seu lugar no mundo, o seu lugar hegemônico, o seu lugar preponderante, de terem a excepcionalidade do dólar e quererem a deter, de serem a nação mais inovadora do mundo, porque como os ganhadores do Prêmio Nobel bem demonstraram, se trata de destruição criativa. E destruição criativa ocorre em sociedades livres, em que há capacidade de recuperação. A China consegue um planejamento central e uma competição entre províncias, municípios, empresas. Isso tem o seu potencial de criatividade. Mas será que é suficiente para concorrer com o potencial criativo americano? Essa é uma questão em aberto. Mas uma outra questão
que é muito clara, é a questão da projeção de poder, da capacidade de incidir sobre os assuntos globais através do uso da variável estratégico militar, quer dizer, Forças Armadas. E quem tem esse poder hoje, quem detém ainda, são os Estados Unidos. Só os Estados Unidos têm capacidade de mobilização global, planetária, e uma rede de bases espalhadas por todo o mundo. Alguns países tentam contestar isso. A China tenta, mas a China talvez não tenha o interesse de dominância global. A China, como a Rússia, como a Índia, são países heterogêneos, muitas nacionalidades, muitas religiões, muitos idiomas. A tarefa principal do dirigente russo, chinês, indiano, quando acorda de manhã, é manter a coesão interna do seu país, né? São países que têm que lidar com forças centrífugas o tempo todo. Tibete, uigures, Hong Kong, né? You name it, o que são as preocupações. Então, manter a paz social é essencial nesse país. Manter o povo bem alimentado, manter o povo acalmado. Fome causa revolução. Carestia causa revolução. Então, talvez a China não queira projetar poder no sentido que nós estamos acostumados aqui no Ocidente a ver os Estados Unidos fazerem. Talvez a China queira assegurar a sua segurança interna. O projeto do Belt and Road, né, daquela iniciativa da Rota da Seda, que é uma diplomacia do concreto e do asfalto e do trilho, é uma diplomacia para garantir, ou é um grande projeto de projeção externa para garantir suprimento. Muito bem. Digo isso porque, em algum momento também, a atenção da China se volta para essa garantia no nível de ter acesso direto a esses recursos. Recursos derivados da agricultura, recursos derivados da pecuária, enfim, de toda a atividade agrícola rural, recursos derivados dos recursos dos minérios. Igualmente, terras raras, que o senhor tem estudado, que o senhor tem trabalhado, e que joga os seus olhos para as zonas do mundo em que há uma concentração desses recursos. E aqui, essa segunda falha tectônica sobre a qual o Brasil se coloca é muito clara. A América do Sul é a grande reserva de recursos naturais do mundo capazes de serem extraídos. Vamos falar, mas a África é um grande potencial de agricultura? Potencial. Quem provou que sabe fazer agricultura tropical é o Brasil. E a grande massa ou mancha da lógica produtiva agrícola de silvicultura, pecuária, aqui da Bacia do Prata, do Cerrado, do Pampa. Essa é uma prova, essa é uma região comprovadamente produtiva. Não é trivial juntar todos os fatores, capital humano, recursos naturais, tecnologia, finanças, alinhá-los e se tornar o celeiro do mundo. Será que a África consegue fazer isso? Será que a Ásia consegue fazer isso? Não creio que seja o caso. Aqui nós temos as maiores reservas de água do mundo e nós temos projeções, e eu posso demonstrar isso, sobre o hemisfério sul de interesse das potências externas da região do hemisfério sul. China, Rússia, Estados Unidos, Europa. Nós temos aqui, se vocês, não temos aqui um planisfério, mas se vocês se lembrarem do mapa mundi, o Brasil e essa calha aqui do Atlântico Sul e do Pacífico Sul aponta para o continente antártico a uma distância de 1.700 quilômetros. África do Sul, Austrália estão a 4.000 quilômetros. Vamos dizer, esse sujeito está maluco falando da Antártica, né? Talvez nós tivéssemos malucos há alguns anos falando do Cerrado ou falando da Amazônia. Em 2049, o Tratado de Cooperação Antártica finda e vai poder ser revisto. A China hoje tem 5 bases na Antártica, tem a mais elevada, 4.092 metros de altura, uma base direta aqui do sul da América do Sul para o continente antártico é uma pretensão chinesa. Veja, os acordos foram feitos com a Argentina dos governos kirchneristas, estação de observação espacial, tentativa de construção de um porto, e que agora, no governo de Milei, isso foi revertido, e os Estados Unidos retomaram uma parceria estratégica, uma aliança estratégica que se consumou recentemente numa ação do Tesouro Americano de financiamento da dívida argentina, do ajuste fiscal argentino. E, de novo, o secretário do Tesouro enunciou isso, dizendo que o crucial na relação com a Argentina é conter a expansão da China na região. Então, sem querer me alongar em demasia, deputado, eu sei que nós temos aqui o tempo curto para um debate sofisticado, esperando ter sido
suficientemente claro, o Brasil está situado sobre a centralidade de um controle de recursos naturais da calha do Atlântico Sul e, por projeção espacial, da calha do Pacífico Sul. Vamos pensar Brasil, o ABC, né? Argentina, Brasil, Chile, vamos pegar Paraguai, Uruguai, Bolívia, essa região da América do Sul, que tem, aliás, uma característica produtiva mais ou menos parecida. O nosso Centro-Sul tem uma, mais ou menos, aparenta o que se faz de agricultura e pecuária no Paraguai, na Bolívia, assim como o nosso Pampa é mais... Então, dá para pensar, né, no Prata como uma região mais ou menos homogênea de produção, de gestão de recursos naturais e que representa uma reserva para o mundo, representa uma reserva mineral para o mundo, minério de ferro, energia, hidrocarbonetos, lítio, terras raras, e que tem essa projeção para o continente antártico, que tem uma projeção espacial no hemisfério sul, e pensando nessa nova geopolítica, nós temos que pensar não só na tradição geopolítica da superfície, se acabou a história, é o fim da história, eu diria que hoje é a retomada da geografia, o espaço, território, superfície, como locus da realização das relações de poder, a disputa territorial, isso norteou a história da humanidade e agora volta. E aqui nós temos reservas espaciais, mas temos também dois outros planos geopolíticos nos quais o Brasil e essa região têm interferência, esse plano espacial e subterrâneo, recursos naturais, minérios, e temos também o plano virtual, que é um outro espaço de disputa geopolítica que se mistura com esses dois outros planos. Então, nesse sentido, o Brasil está situado na centralidade dessa disputa geopolítica por acesso a recursos naturais. Não estou falando de amanhã, não é sobre terras raras, a gente não está falando de amanhã. Nós estamos falando daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Como o chinês pensa, como o setor privado tem que pensar. Os governos passam, o setor privado fica, o empresariado fica. E estamos na centralidade das redes de ilícitos transnacionais, do crime organizado transnacional. É preciso que nós saibamos conciliar essas duas lógicas, entender os nós que as ligam e constatarmos a nossa centralidade. É nossa responsabilidade e as nossas escolhas terão a ver com isso. Escolher quem pode ser o melhor parceiro para lidar com o crime organizado transnacional não é uma coisa trivial, mas parece que tem um candidato óbvio. E escolher o melhor parceiro para lidar com a nossa disponibilidade de recursos naturais, renováveis e não renováveis, também não é uma coisa trivial, mas nós temos domínio tecnológico nessa área, temos condições, sim, de jogar um jogo que não é um jogo de opções mutuamente excludentes, mas sim de alinhamentos táticos, conforme conveniências de um mundo interdependente. O mundo hoje é um mundo da interdependência. Vamos dizer, mas os Estados Unidos brigam com a China. Briga o tempo todo e está casado o tempo todo. Faz negócios igual, faz comércio, faz investimento, compra, vende, xinga. Que nem um bom casamento, né, deputado? Assim, tem muita coisa acontecendo, né? Uns dias são bons, outros nem tanto. E por aí vai. Não é um mundo de escolhas polarizadas e mutuamente excludentes como foi o mundo da Guerra Fria. É um mundo de interdependência. E aqui o Brasil, nas interdependências múltiplas e sobrepostas, ele tem algumas coisas que ele pode ser um pouco mais forte, né? São interdependências assimétricas. Alguns têm mais poder militar, outros têm menos, alguns têm mais poder econômico, outros têm menos. Nós temos o poder da gestão de recursos naturais. Não é trivial. Nós temos que pensar nas nossas potencialidades e no nosso potencial de gestão dos ativos estratégicos ligados à exploração de recursos naturais, como são ativos estratégicos. Nós não somos fornecedores. Nós não podemos pensar do ponto de vista só do comércio. Vamos vender, pensar a nossa interpretação do fenômeno do tarifaço foi puramente comercial e econômica. E não é. Era uma disputa estratégica. E, de novo, o secretário do Tesouro americano falou isso semana passada. A questão da China é que está por trás da ajuda à Argentina. O chinês sabe disso, não tem nenhum problema. Não precisamos não falar disso. Não pode falar disso, o chinês vai ficar... Ele sabe disso. Nós temos que falar, e nós temos que falar o que nós somos e podemos fazer. Nós podemos fazer a gestão dos recursos naturais renováveis tropicais no mundo que se tropicaliza. Só nós detemos isso.
Isso é um ativo estratégico. O mundo está se aquecendo. O mundo, ao se aquecer, vai abrir oportunidades para quem detém tecnologia tropical. Na agricultura, na mineração, na saúde pública. Está dando epidemia de dengue nos Estados Unidos, não é isso? Quem tem dados para lidar, Big Data para lidar com dengue, com doença tropical? Brasil. O chikungunya agora nos Estados Unidos, recentemente deu um surto grande. Quem entende chikungunya no mundo? Brasil. Defesa, quem sabe fazer defesa tropical? Quem tem tropa na selva, na Amazônia? Vai pôr um drone na Amazônia e ver se funciona que nem funciona na Ucrânia. Né? Temperatura, umidade, bicho, inseto. Vai funcionar igual? Acho que não. Então nós temos que fazer valer esses nossos ativos estratégicos na relação formal entre Estados nacionais e no combate ao crime organizado transnacional. Esse é o nosso principal desafio, interno e externo. Sem isso, o Brasil não é ninguém no mundo. O Brasil é o paraíso do crime organizado transnacional. Muito obrigado, meu caro Alberto Pfeiffer. Eu vou resistir à tentação de fazer comentários, porque você levantou coisas fundamentais, né? Essa proeminência do crime organizado, isso como um fator de determinar também relações, é uma coisa muito sensível, né? Estou vendo tantas pessoas aí que nos ajudam, não há como não mencionar a figura do ex-delegado, uma das pessoas da inteligência da Polícia de São Paulo, que é o doutor Clóvis Ferreira de Araújo, que está aqui, nos prestigia com sua presença, quem tantas vezes dialoguei sobre esses e outros temas correlatos aí. Mas vamos seguir adiante aqui, porque vai ser muito bom, está sendo muito bom. Embaixador José Carlos da Fonseca, foi embaixador do Brasil em Mianmar, ministro conselheiro em Nova Delhi, na Índia, serviu 2 vezes em Washington, nos Estados Unidos, bem como em Ottawa, Maputo, Abu Dhabi, Santiago e Manilha. Uma visão de todos os continentes, né, meu querido embaixador? Licenciado da diplomacia, o embaixador foi deputado federal, representando seu estado de origem, o Espírito Santo, onde atuou como secretário da Fazenda e secretário-chefe da Casa Civil do nosso querido Paulo Artung, amigo querido de todos nós. Exerceu funções no Ministério da Fazenda, foi chefe de gabinete do ministro Pedro Malan. Em dezembro de 2023, passou a presidir a Embapel por mais de 4 anos e tem exercido a função agora de diretor executivo do IBA. Do IBA, para que todo o nosso pessoal do setor agro bem conhece, mas não são todos aqui que são do agro, né? É o instituto que fala pelo setor de celulose. E o Brasil se orgulha hoje de ser o maior produtor de celulose do mundo, entre tantas coisas aí. Eu vou me permitir chamá-lo de Zé Carlinhos, que é como a vida nos permitiu que nós dialogássemos, querido amigo embaixador Zé Carlinhos. Zé Carlinhos é uma referência, e da mesma forma como foi referência sempre uma diplomacia, na diplomacia brasileira, se tornou uma referência para o setor agro, porque nessas questões recentes, quando nós tivemos aí a necessidade de analisar o que os Estados Unidos estavam propondo, estabelecer vínculos, ele atuou muito proativamente para que isso acontecesse. Depois do primeiro momento, com o governo americano, tarifas anunciadas, alguns setores conseguiram equacionar isso e houve uma diplomacia, a isso se referiu o Alberto há poucos instantes, uma diplomacia empresarial também que entrou em cena. Relações comerciais que ajudam a moldar relações diplomáticas entre nações também isso. Zé Carlinhos, nós queremos ouvi-lo, você tem tanto a nos dizer, eu bem sei, e você tem ao lado o Roberto Rodrigues, particularmente na condição de envoy, que é o Roberto, o Guilherme Basso está ajudando a coordenar um documento, que vai ser o documento que o Roberto vai apresentar agora na COP30, o Brasil na sua plataforma. Nós estamos falando de algo que dialoga segurança energética com segurança alimentar. Como é que isso perspassa também esse cenário de disputas internacionais? Nos ajude, por favor, a entender.
Muito obrigado, meu caro amigo Arnaldo Jardim. Alegria, uma honra estar aqui presente. O professor Alberto nos deu uma boa aula e eu queria saudar vários amigos aqui na plateia, agradecer aí pela oportunidade. Nós vivemos, como já foi dito aqui na introdução pelo nosso querido deputado, que tem um poder de convocatória imensa, né, na descrição que ele fez aqui das avenidas, né, e dos quarteirões por onde ele tem transitado, sempre com muita liderança, com muito resultado. Nós vemos aqui um bom mosaico dos interesses do Brasil, né, energia, agro, saneamento, reciclagem, economia circular e por aí vai. Nós estamos vivendo, como você bem disse, um daqueles momentos em que, daqui a décadas, nossos filhos e netos vão perguntar, mas vocês... Tem até uma música, tem um velho rock, só os muito velhinhos vão se lembrar, assim, onde você estava no dia que Kennedy morreu? Nós estamos vivendo um desses momentos assim marcantes. Onde vocês estavam, o que vocês achavam, como vocês compreenderam aquilo que estava se passando nesta fase dos últimos anos, em particular nessa aceleração vertiginosa que nós estamos testemunhando no mundo nos últimos meses. Eu não vou adentrar aqui na área acadêmica, né? O nosso professor Alberto tem os títulos para isso e fico à disposição para nos aprofundarmos aqui na conversa em seguida, mas, assim, claramente, aquele sistema, aquela arquitetura internacional que nasceu no pós-Segunda Guerra Mundial, já não é a que prevalece hoje entre nós. É um processo que vem sendo corroído ao longo do tempo, não é um estalar de dedos, num sistema de fragmentação. Não houve, quer dizer, uma grande ruptura, né? A Guerra Fria acabou com uma série de fenômenos, né? A queda do Muro de Berlim foi um fenômeno, a dissolução da União Soviética, enfim, e tantos outros. Agora, de novo, o historiador do futuro vai tentar encontrar lógica numa série de fenômenos que vieram se acumulando e que agora receberam uma turbinada a partir, sobretudo, de janeiro, na Casa Branca, com o presidente Trump no seu segundo mandato. Talvez até a gente vá compreender melhor lá na frente o que deve ter servido de impulsão para o Trump no segundo mandato, aquele interregno dele, ficar 4 anos fora do poder e ter aprendido o que funcionou, o que não funcionou, a força do tal Deep State, né, e como ele poderia, numa segunda encarnação na Casa Branca, tornar realidade aquilo que ele preconizava. Nós conversávamos aqui um pouco antes da sessão que o Trump, quando ganhou a primeira vez, foi uma certa surpresa. Ele não tinha um time pronto, ele não tinha um script definido, houve uma dose razoável de improvisação. Dessa vez, ao contrário, ele parece encarnar, ele ao mesmo tempo é agente, mas ele é sintoma de uma série de questões e processos que vinham se consolidando na sociedade americana, e um amigo me mostrava esses dias uns números de projeção sobre o midterm, né, a eleição do ano que vem, de meio de mandato, em que ele aparece melhor do que na mesma altura do campeonato estava, por exemplo, o Obama lá atrás e o Biden em seguida. Então, assim, não é algo por acaso, um acidente histórico, tem muito mais profundidade e, portanto, tem muito mais chance ou risco, depende do ângulo, de se projetar no futuro. Eu servi em Washington, estou vendo aqui o Luiz Antônio Flecha de Lima, que eu conheci garoto, hoje ele dá 2 vezes o meu tamanho. Trabalhei no Washington 2 vezes, no final dos anos 80, com o embaixador Marcílio Marques Moreira, depois veio ser ministro da Economia, eu vim trabalhar com ele, e depois com o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que havia sido meu chefe no velho departamento de promoção comercial do Roberto Giannetti da Fonseca, meu primo rico, que era uma das estrelas daquela época do Brasil
se abrindo para o mundo, buscando mercados na África, no Oriente Médio, etc. Num processo também que veio se consolidando aos poucos e que nos traz a essa situação em que, diante de uma crise de fragmentação do sistema tal qual nós o conhecíamos ao longo dessas décadas todas, um sistema baseado em regras, instituições multilaterais que refletiram um equilíbrio de poder do pós-guerra, tanto no plano político, né, com a ONU e suas agências, quanto no plano econômico, com o FMI, Banco Mundial e suas instituições, aquele mercado, aquele sistema multilateral que nos fez atravessar fases difíceis, de grandes crises, a crise da Guerra da Coreia nos anos 50, longa guerra do Vietnã, com seu poder enfim, de contaminar todo o sistema internacional, a crise cubana, né, a crise dos mísseis em Cuba no início dos anos 60, todas essas fases da bipolaridade nos remetem a um sentimento diante do que nós estamos hoje testemunhando de fragmentação, a um sentimento de uma certa nostalgia de um tempo em que as coisas eram mais facilmente classificáveis nas suas gavetinhas, eu estou desse lado, você está daquele. E mesmo naquela fase, o Brasil, e aí eu me aproximo do espírito dessa discussão, para não ficar fazendo grande digressão de relações internacionais de ciência política, mas mesmo naquela fase, o Brasil, quando buscava aqueles novos mercados, estava dando uma tradução em termos econômicos, de política externa, para uma vocação que subjaz aí a nossa vida diplomática desde lá de trás, em que o Brasil se vê, e aí podemos até usar como referencial histórico, o momento em que, na virada do século XIX para o século XX, o Brasil compreende, e pelas mãos de Rio Branco, de Joaquim Nabuco, encontra o pêndulo de se aproximar de Washington como a capital e o centro de poder de uma nova fase internacional, deixando o protagonismo, a hegemonia de Londres como capital do império, onde o sol nunca se punha. Então, aquela fase ali da aproximação nossa com os Estados Unidos e ao longo das décadas subsequentes do Brasil republicano convivendo com os Estados Unidos, procurando desenvolver sua vocação de ator global. De início, certamente, desde depois da crise das guerras platinas e da Guerra do Paraguai, sobretudo na segunda metade do século XIX, a gente um pouco se voltando para os Estados Unidos e para a Europa Ocidental, descuidando um pouco, a não ser pela visão mais estratégica e de defesa da nossa vizinhança regional, mas, sobretudo, ali, a partir de Juscelino, daquela fase mesmo do regime militar, buscando encontrar caminho numa espécie de rota em que a nossa autonomia diplomática tinha uma certa preservação de espaço. Nós não podemos nos esquecer, vamos lá lembrar do pré-64, a política externa independente de Jânio Quadros, depois mantida com João Goulart, depois mesmo durante o regime militar, sobretudo no governo do presidente Geisel, um momento em que o Brasil afirmava uma forte dose de autonomia para os padrões daquela época, reconhecendo a independência, sendo dos primeiros a reconhecer a independência das antigas colônias portuguesas na África. Em seguida, no governo Carter, nos Estados Unidos, de certa maneira, desafiando a hegemonia americana regional ao denunciar, ao sair do acordo de cooperação militar com os Estados Unidos, ao fazer a opção tecnológica pelo acordo de cooperação nuclear civil com a Alemanha e não com os americanos. Enfim, em vários desses momentos, o Brasil lograva encontrar aquelas frestas de oportunidade de atuação com uma certa autonomia diplomática. Isso nos permitiu abrir esse mapa mundi dos nossos interesses econômicos, é um plantio, é uma coisa de construção de longo prazo, e isso nos traz a essa fase agora em que, mesmo no mundo em fragmentação,
os nossos interesses nacionais estão espalhados geograficamente por diversos quadrantes do país, do mundo. Então, se nós estamos diante de um sistema que está em movimentação, a gente brincava que um topógrafo não pode realizar seu trabalho durante um terremoto. Tem muita coisa em movimento. Há placas tectônicas em ação, né? Uma espécie de terremoto que pode gerar tsunamis. Então, é diante desse momento de grande ebulição, de grandes transformações, que nós vemos, né, concretamente, o valor de termos tido essa capacidade de construir uma presença global, por exemplo, das nossas exportações. Isso tem muito a ver com a revolução que nós fizemos no agro, né? A revolução da agricultura tropical. Eu me lembro, jovem, de manchetes sobre carne importada com radiação de Chernobyl. O Brasil importava carne da Ucrânia e da Rússia, da União Soviética. O Brasil, nos últimos 50 anos, se transformou de um importador de alimentos em um grande exportador de alimentos e fibras, por exemplo, na celulose que você mencionou. Enfim, toda essa capacidade de avançar naqueles espaços de ocupação que fazem com que nós tenhamos hoje, por exemplo, a China como nosso grande destino das nossas exportações, a União Europeia, né, a América Latina, os Estados Unidos, e mesmo diante desses sobressaltos e solavancos, como agora do chamado tarifaço, há necessidade de o país exercitar aquela sua vocação para o universalismo. Nós, no passado, já nos considerávamos importantes demais ou grandes demais para aceitarmos uma situação de subordinação a um time, a um bloco, né? E hoje, então, nesse processo de fragmentação que tende a nos levar para um mundo policêntrico, e o policentrismo não será mais apenas em questões de hard power militar, mas em outras esferas, na dimensão tecnológica, na dimensão da inovação, na dimensão da capacidade de produzir alimentos, de gerar energia, né, de exportar energia. Enfim, todas essas frentes, as terras raras, os minerais críticos, em todas essas frentes em que o Brasil tem um potencial que está testado, que é concreto, que é real, cabe a nós termos essa capacidade de seguir na trilha, de não fecharmos portas. Nós não podemos fazer opções que sejam excludentes. Ao contrário, temos que aguentar firme as pressões. Há momentos que parece que não tem saída, mas tudo na política, e isso é política, é como a nuvem no céu, as coisas mudam, né? Nós fomos sexta-feira terminar a semana com o noticiário feroz das declarações do presidente Trump com relação à China. Durante o fim de semana, eu sei que as coisas mudam, com ele mudam até rápido demais, né? Durante o fim de semana e já no início da nova semana, ele já sinalizou que pode não ser bem assim. Ao mesmo tempo, o Trump vai angariando força, né, e capacidade de influência num evento como esse, de uma pacificação, né, de uma trégua, de um acordo de paz que há semanas atrás parecia totalmente impossível entre Israel e o Hamas, agenciado por parceiros e players importantes do Oriente Médio, né, que foram parceiros dos Estados Unidos na configuração desse entendimento. Essa força e essa energia que o presidente Trump recolhe dessa vitória, ele certamente vai tentar dirigir agora para a Ucrânia, vai levar em consideração, e o professor Alberto está certo, né, trazendo de volta para o regional o seu foco. Nós temos que compreender que, diante dessa vertente tão preocupante do crime organizado, que é eminentemente transnacional, mas é eminentemente regional, quer dizer, a questão do tráfico de cocaína, né, da lavagem de dinheiro, tem muito a ver, e dos demais ilícitos que se praticam, inclusive na nossa Amazônia, tem muito a ver com a região. Então, o problema imigratório nos Estados Unidos tem ligação direta, que eu diga uma figura como o secretário de Estado Marco Rubio,
tem ligação direta com a região, com os países vizinhos, com as fronteiras. Eu não estou com isso justificando, longe disso, mas estou dizendo, constatando uma realidade. E diante dessa realidade, o Brasil faz parte desse contexto regional. Então, nós temos que compreender bem o momento que nós estamos vivendo, entender de que maneira a cooperação, inclusive na área da inteligência, do combate ao crime organizado, no meu setor, em que eu estou há 6 anos, só tenho que corrigir uma coisa daquela informação, que eu já não estou licenciado, há 4 anos me aposentei do Itamaraty. Eu gostei tanto da atividade fora do serviço público, foi uma novidade para mim, que eu já podia, tinha entrado muito cedo na carreira, eu me aposentei. Mas, assim, nesses 6 anos em que eu estou nessa atividade, na indústria brasileira de árvores, e nos últimos 2 anos também lá em papel, cuidando, portanto, de uma cadeia produtiva que vai das árvores cultivadas até o pós-uso dos produtos, com a reciclagem das embalagens, do papel, passando pela celulose, que é exportada, pelos painéis de madeira, pelos diversos bioprodutos que nós extraímos da árvore, que nós plantamos com aquela finalidade. A árvore, para nós, é como se fosse uma biorefinaria, dela tudo se aproveita. Nós vimos o quanto esse setor requer de atuação, de suporte em advocacy aqui, e o nosso querido deputado Arnaldo Jardim tem nos ajudado muito no Congresso e em Brasília, e no exterior, quando nós vamos atrás de certificações internacionais rigorosas que atestam, né, a correção do nosso, e a rastreabilidade dos nossos procedimentos, do nosso processo produtivo. Nós temos participado, nos encontrado nas COPs, estaremos em breve de novo lá em Belém, porque a questão climática nos diz respeito diretamente. O Brasil é o país mais megadiverso do planeta, tem 12% da água doce do planeta, enfim, tem uma agricultura que depende do clima. Nós mesmos, no nosso setor, plantamos em mais de 10 milhões de hectares, plantamos, colhemos e replantamos, 80% disso é eucalipto, 20% disso é pinos, mas, ao mesmo tempo, preservamos 7 milhões de hectares em vegetação nativa, intercalando num sistema de manejo florestal que nós chamamos de mosaicos. Então, é isso, a maneira, o modelo de negócio que nós logramos organizar, que nos deu a chance de virar o maior mercado, o maior exportador de celulose do mundo. E aí, só para finalizar, juntando os 2 temas, eu dizia aqui mais cedo, agora, recentemente, nós tivemos um belo aprendizado diante do tarifaço americano. Num primeiro momento, no tal dia da libertação, as tarifas foram anunciadas com uma lista de exceções. Entre as exceções, a celulose de madeira. Não os outros produtos de madeira estavam até sob uma investigação específica, né, os painéis e placas. O papel não, também continua sendo taxado ao nível do tarifaço, mas a celulose de início ficou apenas entre aspas, nos 10%, e algumas semanas depois foi zerada a tarifa. Aí as pessoas perguntam, como é que se dá isso? Se dá por um conjunto, uma combinação de esforços do setor privado, do setor público, da diplomacia, dos interesses empresariais diretos, mas, em especial, no caso da celulose, esse é o testemunho que eu quero deixar para reforçar a mensagem de que termos deixado os canais de diálogo com os Estados Unidos ficar tão obstruídos quanto eles ficaram até algumas semanas atrás, é uma falha coletiva, não se pode atribuir a este ou aquele outro governo, inclusive do setor privado, porque nós agora vimos a força para levar aquela decisão da tarifa zero em celulose, das cadeias de valor que são movidas por aquela exportação. Só para dar um exemplo, a celulose que o Brasil exporta especialmente para os Estados Unidos é uma celulose, se nós chamamos de mercado, feita a partir da fibra curta de eucalipto. É quase que um produto que o Brasil desenvolveu, porque tradicionalmente a celulose vinha de fibra longa de coníferas, de pinos. E esse produto foi desenvolvido com importadores americanos em alguns contratos de 30, 40 anos, que são destinados, em boa parte, essa celulose nossa de eucalipto para os Estados Unidos, vai abastecer a indústria de tissue, dos papéis de uso higiênico, papel higiênico,
lenço de papel, toalha de papel. Aquilo gera uma tal imbricação dos interesses que o próprio importador é o nosso maior defensor lá. Então, assim, das 10 principais marcas desses bens de consumo absolutamente vitais, né, no dia a dia dos americanos, 8 dependem, assim, muito, na base de 80%, daquele tipo de celulose que só o Brasil tem naqueles volumes. Então, vejam a força desse trabalho que se faz, em que você combina o interesse econômico, a capacidade industrial de desenvolver produtos para aquele mercado, com aquela finalidade, e como isso se reflete na atuação dessa paradiplomacia, que não é, há muitas décadas, mais um apanágio só do setor público. Quando eu entrei no Itamaraty, no início dos anos 80, quem quisesse fazer carreira internacional tinha poucas opções no serviço público, ou no Brasil, até no setor privado. Hoje não, em cada atuação, uma empresa, um sindicato, uma ONG, em qualquer banco, você faz vida internacional, cooperação internacional. Então, discussões como essa aqui, com uma plateia tão seleta como desta noite, são fundamentais para que nós possamos, assim, multiplicar essa visão de que nós fazemos parte desse mundo, e do mundo cheio de desafios. O Brasil não é grande o suficiente para ser uma ilha, para ser isolado. Nós estamos integrados nesse mundo, nós temos capacidade de navegar nesse mundo de águas turbulentas, sem ter que excluir parcerias, mas, ao contrário, aprofundando parcerias e encontrando nesse novo policentrismo aqueles focos, aqueles nichos, aquelas frestas em que nós poderemos exercer liderança, em que nós poderemos ser bons parceiros e que nós teremos chance de enfrentar outras turbulências que virão, porque essa fragmentação veio para ficar por algum tempo. Não haverá de substituição no curtíssimo prazo para um sistema que nos traga uma estabilidade que talvez nem seja própria do sistema internacional. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Duas formidáveis apresentações interessantes, complementares, né? Olhares distintos que se encaixam: policentrismo, falência das instituições multilaterais tradicionais, né? Como a OMC, a ONU, o protagonismo da diplomacia para a diplomacia, como você mencionou, Zé Carlinhos, aí de uma forma muito interessante, o desafio dos 4Ds colocados pelo professor Alberto. Então, acho que nós temos uma matéria-prima boa para a gente ter uma boa conversa. São 8 horas e 23 minutos. E eu queria só ressaltar, antes de abrir a palavra aqui, e que plateia formidável. O grau de silêncio que vocês estão produzindo, tá certo? É uma coisa extraordinária. O grau de concentração, de interesse, que qualidade. Isso é até comovente para a gente que está acostumado a ter debates como esse. Todo mundo assim, meio como eu gosto, assim, de olho aberto, querendo, né, Nilton? Você que chegou um pouquinho mais tarde, mas já está aqui conosco, nosso Nilton da Cogem, uma alegria vê-lo aqui. Zé Benedito chegou também, eu fico assinalando também as presenças das pessoas aqui. Então, muito bom. Nós vamos ouvir, os nossos debatedores consentiram ficar conosco até as 9 horas. Nós vamos usar isso como um prazo de referência, tá? Para o nosso debate, são 8h25, então nós temos 35 minutos para bem usá-los. Eu vou abrir a palavra, mas como os tempos são... Como é que é aquele negócio que diminui a democratização? Como é que é a expressão? Deu o quê, professor? Desdemocratização. Essa para mim é nova, nunca tinha. Eu vou usar desdemocratização aqui já. Então, do meu jeito que vocês conhecem e toleram, tá certo? Eu já vou fazer uma lista. Nós vamos ouvir 4, aí vamos voltar. Para quem vai falar, o tempo é 2, 3 minutos, hein, gente? Jogo rápido, tá bom? Tá? E depois voltamos, comentários do professor Alberto, depois fazemos outra rodada. Mas eu já, desdemocratizando, eu já fiz a lista dos 4 primeiros, compulsoriamente inscritos aqui, por mim aqui. E eles são Bento Albuquerque, Marco Vignoli, Pedro Maranhão e Itamar Borges. Esses 4 estão obrigatoriamente já inscritos aqui.
Simone, ajuda já ao ministro Bento Albuquerque aqui, a primeira palhinha aqui. Depois, quem quiser vai fazendo um sinal para mim ou para a Simone aqui e nós vamos registrar. Muito obrigado. Os nossos palestrantes vão anotando as questões para depois em bloco. Ministro Bento, um orgulho tê-lo. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim, pela honra de ser o primeiro aqui a fazer um comentário e também uma pergunta aos palestrantes. Primeiro, queria parabenizar. Eu fiquei efetivamente olhos abertos e ouvidos muito atentos a tudo que vocês colocaram, com uma tremenda simplicidade e profundidade. Eu gostaria de agregar a essas informações todas de vocês como fica o Brasil. Eu vejo com muito otimismo, e eu costumo dizer que o meu otimismo ele não é baseado em sentimentos, ele é baseado em fatos. E aqui foi demonstrado muito bem pelos dois como nós temos um potencial muito grande. Agora, nós não nos damos conta, muitas vezes, de quem somos. Se nós considerarmos as 10 maiores economias do mundo, as 10 maiores populações, as 10 maiores extensões territoriais, nós fazemos parte de um grupo seleto de 5 países. Quais são eles? Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Brasil. Estamos entre os 10. Olha só o potencial que o país tem e como aqui foi muito bem relatado por todos, como essa geopolítica influencia, e, a meu ver, de forma positiva, para que o país possa efetivamente se inserir nesse contexto internacional que é extremamente favorável. Agora, aí vem a minha colocação e pergunta aos senhores. Como nós aproveitarmos essas oportunidades? Como foi dito aqui, projetos de energia, de infraestrutura, quando a gente fala em curto prazo, são 10 anos. Quando a gente fala do nosso potencial em terras raras, minerais críticos, nós sabemos que o licenciamento leva miseravelmente 8, 12 anos. E o que nós precisamos, trair a colocação, nós precisamos do setor privado, embaixador. Como o senhor muito bem colocou, que nesse caso específico não foi afetado pelo tarifaço americano, mas isso não surgiu ontem. Isso é um processo, até a tecnologia que nós desenvolvemos aqui, de 50 anos, em que nós tínhamos, e o senhor muito bem colocou, uma dependência externa que vinha da carne ao petróleo. O primeiro choque do petróleo foi em 73. E olha hoje o que nós somos na exploração e produção de petróleo. Nós estamos também entre os 10 mais. Então, a colocação e pergunta que eu faço é o seguinte: como nós podemos nos posicionar para que nós tenhamos as políticas de Estado e não de governo e que nós consigamos dar continuidade a esse processo? Muito obrigado, ministro. Marco Vignoli. Bom, boa noite a todos. Primeiro, saudar o deputado Arnaldo Jardim. Não poderia ser em outro mandato que não o seu, para ter aqui uma plateia de todas as áreas do setor produtivo, 2 ilustres painelistas aqui, tratando de um tema fundamental para os dias de hoje. Não é à toa que seu mandato foi eleito por 2 vezes consecutivas, o menor mandato do nosso país. Mas eu observava ali, e observava no comentário do ministro também a mesma impressão de que saio daqui mais otimista. Quando a gente olha, né, uma geopolítica tão complexa, em um mundo cada vez mais dividido, e podemos colocar assim, a gente vê como o Brasil
como disse aqui o nosso embaixador, através da nossa soft power, a gente poder ter um papel com uma história de relação multilateral com o mundo todo, uma potencialidade imensa para conseguir gerar relações, gerar negócio, continuar avançando dentro dessa nossa tradição. E na outra ponta, como colocou aqui o professor Alberto, potencialidades enormes, apesar ainda de tantos desafios, crime e tantas outras questões postas, mas aí com recursos naturais extraordinários, celeiro do mundo, celeiro energético do mundo, um potencial gigantesco de crescimento, e que nós chegamos dentro desse contexto numa COP30, onde todos esperam que o Brasil possa apresentar isso ao mundo, né? Um país que cada vez mais cumpre esse papel e que tem essa potencialidade vista no mundo todo. Eu estava conversando com o Arnaldo, estava na Suécia semana passada, Semana de Inovação da Suécia, e lá se discutia o Brasil. Olha, minerais críticos, nióbio, grande celeiro do mundo em uma série de outras potencialidades, tinham indústrias do aço verde vindo se implantar aqui. É interessante como a gente vê todo mundo olhando para cá nesse momento de COP30, observando dentro desse contexto como todas as nossas potencialidades. E daí, hoje, em um dia em que o Prêmio Nobel da Economia é dado, observando as economias que conseguem ter o seu crescimento através da inovação, né, 200 anos de um mundo estagnado, e daí a gente vê a inovação sendo o grande elemento de crescimento das economias. A gente observa o contexto do Brasil, e daí a questão que eu deixo. O Brasil ainda um pouquinho acima da média mundial da inovação, mas quando a gente olha outros casos de sucesso, uma Coreia do Sul, que na década de 70 tinha o PIB per capita metade do nosso do Brasil, e que através da inovação, assim como aconteceu em outros estados, conseguiram dar saltos enormes. Os grandes inovadores do mundo são países exportadores, assim como é o Brasil, que precisa ir além da sua fronteira para ter os seus ganhos. De que maneira a gente pode aqui, com a inovação, ter um país que possa olhar esses recursos naturais, né, e inserir a inovação dentro de um contexto mais estratégico, né? A gente observa uma Índia em que eles contam quantos PhDs tem hoje, a gente observa outros países que se destacam dentro desse contexto. Como é que o Brasil pode se inserir, né? Ressalto aqui, dentro dessa nossa grande potencialidade com a inovação, para que a gente possa prolongar essas potencialidades que a gente tem. Muito obrigado, Vignoli. Pedro Maranhão, cadê o Maranhão? Ô, Maranhão. Obrigado, parabéns, deputado. Eu estava aqui comentando que hoje a gente não vê mais debate sobre infraestrutura, né? Há muito tempo, eu lembro no tempo que eu era presidente do Conselho Regional de Economia, a gente promovia muito isso. Depois disso, todos os debates sobre infraestruturas, quase todos, né, foram promovidos pelo deputado Arnaldo Jardim. Sempre teve essa preocupação de discutir, de debater, né, essa questão. Então, deputado, mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa, como sempre. Já está deixando saudade, quando a gente sabe que você não vai mais se candidatar, dá um vazio, né? E saber como é que funciona aquele congresso, mas é uma opção que você tomou, né? Mas parabéns. Eu vou fazer aqui duas coisas aqui até auxiliado pelo nosso economista Roberto Gianetti, né? Uma sobre a questão... Uma tonelada de soja consome mais 2 milhões de toneladas de água, é isso? De litros de água, né? Isso será o principal recurso mundial no futuro, será a água, para consumo humano, consumo animal, industrial. Será se a China vai precisar mais de água do que de soja? Acho que talvez a China vai precisar de bastante água, né? E será se nós vamos ter... E nós temos um potencial de água aqui fenomenal. Outra pergunta aqui, bem simples, mas aproveitando o Bezerra da Silva aí, entre o mar e o rochedo, nós somos esse marisco, e se nós temos chance de pegar uma prancha e surfar nessa onda, ou não? Ou vamos nos arrebentar no rochedo? Obrigado. Obrigado, Maranhão. Muito obrigado. Provocação feita aos nossos dois debatedores. Obrigado pela participação. Primeira rodada para encerrá-la
repito, estou aberto aqui, estamos abertos para quem queira depois fazer seus comentários, hein? A Simone está nos ajudando. Itamar, nosso querido deputado estadual, Itamar Borges. Primeiro, parabéns, Arnaldo. Muito bom vir aqui acompanhar o seu mandato, a sua atuação e o orgulho que você é para todos nós com esse mandato qualificadíssimo, com os reconhecimentos todos e por tudo que você está produzindo de políticas públicas. Parabéns aos palestrantes e aqui todos muito ansiosos, querendo trazer alguma pergunta, então nós decidimos fazer aqui uma participação coletiva. E aí nasceu daqui, desse diálogo nosso aqui, algumas questões. Estados Unidos, como vai resolver a dívida dos Estados Unidos? Como que ele vai resolver a própria dívida? E como isso vai impactar a todos nós? Esse é um ponto. O outro ponto que preocupa a todos nós. Para onde vamos? Qual o contexto para o Brasil dessa situação do momento, como diz aqui esse encontro? Como fica o Brasil? E, por fim, também falamos um pouco aqui da abordagem da COP30, que foi pelo embaixador, e da questão da agricultura tropical, nessa relação com a África toda, como a gente aproveitar e explorar melhor essa questão. E, por fim, como gerar riquezas com todo o potencial que nós temos. Puxa vida, hein? Vocês cravaram bem. Foi coletivo e foram no coração aí, né? Mas participações muito expressivas, importantes. Bento, querido Vignoli, nosso Maranhão e agora finalizando no Itamar. Tem um conjunto de questões muito interessantes aqui. Vamos, Alberto? Ok. Tá bem? Obrigado. Em seguida, fazemos a próxima rodada. Professor Alberto. Vou tentar ser objetivo e sucinto, dada a premissa de tempo, né? Bom, agradeço as perguntas, ministro Bento. Como lidar com o potencial do Brasil? Tendo mais políticas de Estado do que de governo. Talvez simplificando o Brasil, deixando o Brasil ser mais previsível. No mundo de imprevisibilidade, de incerteza, quanto mais previsibilidade e certeza você oferece no seu ambiente nacional, mais você libera o seu potencial de crescimento, sua capacidade de planejar, de atrair parceiros externos. O Brasil ainda é um país muito fechado no comércio, ainda é um país que tem muitas restrições para investimento. Quanto mais se abrir, melhor. É uma discussão política. Governos, em geral, preferem ter controle sobre políticas públicas, querem ter graus de liberdade. Daí, até algumas ressalvas que o Brasil faz quanto à adesão a regimes internacionais econômicos. Mas um caminho seria esse, né? Políticas de Estado, de simplificação do Brasil, tudo, custo do Brasil em geral, enfim. Não há grande mistério quanto a isso. Para realizar o nosso potencial. Nós temos potencialidades imensas, mas a Bolívia também sempre teve potencialidades imensas e nunca as transformaram em potência, né? Há uma diferença entre ter potencial e ser potência. Nós temos potencial, mas ainda não nos organizamos estrategicamente. Acho que isso também é uma coisa, deputado. Olhar o agro, por exemplo, como um ativo estratégico, não como uma vantagem comercial. Certamente, a China depende da nossa soja, não só compra a nossa soja. A China prefere comprar soja do Brasil do que dos Estados Unidos, né? Porque detém o poder de barganha com os Estados Unidos. Então, talvez mudar um pouco a ótica. Pensar em Embrapa, por exemplo. O que foi a Embrapa? O que foi a revolução do agro brasileiro? É uma revolução econômica, tecnológica? Não. É uma revolução geopolítica. Vejam o que foi a criação da Embrapa. Quando ela é criada? 1973. O que acontece em 1973? Primeiro choque de petróleo. Quem cria a Embrapa? Governo Médici. Quem era o principal assessor estratégico do presidente Médici? Golbery Couto e Silva. O que ele era? Um geopolítico. Quais são os primeiros centros da Embrapa que são criados? Arroz e feijão, em Goiânia. Para quê? Dar conta da segurança alimentar da migração interna brasileira no processo de urbanização e industrialização. O centro de pecuária, Campo Grande, carne, também para essa população. População que vinha do Nordeste e precisava comer. Um centro do trigo no Rio Grande do Sul, porque o pão também era um elemento essencial para a nossa dieta e era uma maneira de ocupação
na nossa zona de potencial de conflito, que era a zona sul, né, Argentina. E seringueira, um centro de seringueira. Por quê? Porque era um recurso estratégico militar, até hoje é. Quem tem borracha tem rodas, quem tem rodas tem mobilidade, tem aviação. Então, e é um processo de ocupação de território, Cerrado e Amazônia. É um projeto geopolítico. A Embrapa é um projeto geopolítico. Bom, sobre inovação, doutor Marco Vignoli, muito obrigado pela pergunta. Como o Brasil tem inovação demonstrada, Embrapa, o Sistema Agropecuária 1, petróleo, Petrobras, Águas Profundas, campeões mundiais, Vale do Rio Doce, nós temos isso. Então, como? Organizando o que é lição básica de políticas de inovação, a tríplice hélice, né? Estado, setor privado, centros de saber, academia, centros de pesquisa. Quando você organiza isso, alinha isso, dá certo. E a gente tem essa demonstração. Dá para fazer em tudo que a gente queira. Dá para fazer em terras caras, em minerais críticos, precisa ter paciência, planejamento e recurso. Não vai resolver o problema das terras raras e dos minerais críticos fazendo 2 anos de investimento ou lei preferencial. É um processo longo, paulatino, paciente, mas dá resultado. O doutor Bruno Maranhão, a pergunta sobre água e China. É o X da questão. A China é um grande contencioso, um grande conflito por água. No meio do século XIV, há uma grande batalha num lago na China que estabelece as bases para o que é a China contemporânea. A China é absolutamente carente em água. O Brasil não fornece água, fornece o uso da água, né? Então, ao usar a água, ele economiza à China o uso da água, do território, da população. O Brasil fornece à China e ao mundo segurança multidimensional ligada à gestão dos recursos naturais. É multidimensional, vai a N fatores, né? E a água tem muito a ver. A água é o grande recurso, não é do futuro, é do presente. Se nós surfamos ou arrebentamos, nós vamos ter que aprender a sermos mais cascudos, com perdão do termo. Esse é um mundo de abrasividade. O presidente Trump nos ensina isso o tempo todo. A gente vai ter que aprender a ralar cotovelo, ralar ombro. Vai ter que ser uma diplomacia de ternos um pouco mais puídos, embaixador. De botina suja. Não é aquela coisa só de salão. Vai ter que falar, dar cara, aprender a bater e a apanhar. Não é mais esse mundo dos salões, da ONU e coisas do tipo. Vai ter que ir lá e sentir. Às vezes, visitar Washington vai ser duro, vai ser penoso, vai ser frustrante. Mas vai precisar estar lá falando o tempo todo. Porque muda, né? Muda muito rápido, mas tem que estar lá falando e mostrar cara e mostrar firmeza. Acho que o Brasil, às vezes, peca um pouco nisso, né? A gente não mostra muita firmeza, a gente não tem muita assertividade quanto ao que a gente é, quanto ao potencial que a gente tem, ministro Bruno, que a gente é uma das 10 em vários quesitos, e mais, né? Ministro Bento, perdão. Então, temos que ser isso, setor privado principalmente. Porque o governo muda de novo, o setor privado permanece. E o deputado Itamar Borges, a questão da dívida americana, tem um economista americano, sobrenome dele é Miran, ele está nomeado para o Fed, e ele é, vamos dizer, talvez o grande doutrinador econômico do presidente Trump. A ideia é a desvalorização do dólar, isso está muito claro nos diversos papers, são rolagem da dívida, e o ganho de vantagens por meio da atração de investimentos, essa ideia da reindustrialização americana, não sei até que ponto ela é sustentável, mas esse é o plano econômico para não pagar a dívida. Essa dívida é a dívida da excepcionalidade americana, né? O dólar, a manutenção do dólar como moeda de força, de expressão da força, do hard power do dólar, é básico para manutenção da força americana. Como fica o Brasil? Acho que já falei um pouco sobre isso. COP30, para ser muito sincero, deputado, infelizmente uma oportunidade desperdiçada, mas no mundo em que a variável ambiental perdeu tanta relevância, né? Esse é o mundo da segurança. É o ambiente como variável segurança, não é mais o ambiente por ele mesmo, como foi durante o apogeu da lógica das COPs, ou do Acordo de Paris, etc. E como gerar riquezas, fazendo a lição de casa, né? Acho que a gente sabe como fazer. O negócio é fazer, né? Eu vou, perdão, posso, Zé Carlos. nosso relator,
Eu vou, para não chover no molhado, inverter a ordem aqui e tentar fugir um pouquinho das boas respostas que o professor Alberto já deu. Sobre dívida americana, eu tenho uns números super interessantes aqui. Em arrecadação com a taxação, agora, até setembro desse ano, os americanos botaram no cofre mais de 183, quase 184 bilhões de dólares. Em agosto foi um recorde mensal, 31 bilhões e meio. Então, a expectativa só de receita adicional da tarifa é de 300 bilhões de dólares esse ano. E com mais é isso aí, desvalorização e o arrojo, né, da assertividade para atrair novos investimentos, para reindustrializar. Temos que observar como, por exemplo, estão as discussões lá do mercado com o México, com o Canadá, né? O Canadá, o México, o governo mexicano, que é um governo de esquerda, mandou para o Congresso uma legislação que praticamente vai espelhar a estrutura de tarifas americana, então vai alargando a barreira ali em torno dos Estados Unidos, obrigando os parceiros a buscarem caminhos ou a terem que fazer efetivamente mais investimentos nos Estados Unidos, né, ou no espaço norte-americano ali, incluindo o México. Enfim, é um debate importante para nós seguirmos aí diante desse voluntarismo do Trump e do unilateralismo já agora desabrido, assim, não tem que disfarçar mais como em alguns outros momentos era o caso. No comentário do Pedro Maranhão, de fato é isso, a água é um recurso finito, escasso, né, valorizado. O Brasil teve agora uma confirmação de um novo aquífero muito importante. O Brasil é muito aquinhoado, né, com água doce, parece que 12% da água doce do mundo, etc. Mas temos que saber usar e transformar isso naquilo que nós exportamos, né, nos nossos produtos do agro, da agricultura, etc. Mas com todo cuidado e com toda atenção para preservar. Nessa nossa atividade de silvicultura comercial, né, industrial, plantar árvores e, ao mesmo tempo, preservar vegetação nativa, nós, desde o início desse nosso setor, décadas atrás, sempre enfrentamos muita crítica. Tinha um velho bordão, né, de que eucaliptos, a monocultura seca o solo, etc. E a gente diz, para contrapor a isso, e a realidade demonstra, e a ciência também, que se isso fosse verdade, como os detratores lá dos anos 70, 80 diziam, nós teríamos que ter uma silvicultura nômade pelo Brasil afora. E não é, nós estamos nas mesmas regiões há décadas, porque tem que fazer o manejo, inclusive dos recursos hídricos. Por isso, utilizar espécies que economizem água. Hoje é porque as certificações internacionais não permitem organismos geneticamente modificados serem certificados. É uma espécie de contrassenso. Nós comemos o milho da pipoca quando vamos ao cinema, que é transgênico, mas o papelzinho, a embalagem de papel, não pode ser transgênico, porque não tem certificação. Então tem essas coisas. Mas, assim, a transgenia ou os melhoramentos genéticos, mesmo sem transgenia das espécies, permite economizar água. Você faz o CRISPR, faz edição gênica para que a árvore consuma menos água, dependendo da região. Aquilo é feito por micro-região, estudando aquele solo, a profundidade do lençol freático, naquela propriedade. Chega a esse ponto a tecnologia, mas temos que usar a água, esse recurso valioso, com muita prudência, né? E eu acho que eu gostei da expressão, não seremos nem a rocha, nem a onda, né? Vamos ficar ali, vamos ter que surfar, vamos sair meio arranhados, né? Os punhos de renda vão ter que ser perdidos, né? Eu vou até lembrar do meu velho chefe, embaixador Paulo Tarso, muitos aqui conheceram, quando, só fazer não é propaganda não, mas uma lembrança, né? Quando eu terminei o Instituto Rio Branco, tinha que tomar posse como terceiro secretário, eu fui primeiro de turma, aí que a parte da propaganda não é para me gabar, não, eu era inteligente.
E o primeiro de turma, o almirante sabe bem, nas Forças Armadas é a mesma coisa, entre nós no Itamaraty também, escolhe, né, tem a chance de escolher onde vai trabalhar. E tinha uma espécie de regra não escrita que os primeiros das turmas anteriores à minha e posteriores também, iam trabalhar naqueles lugares mais festejados, ou mais valorizados. ONU, relações com os Estados Unidos, ou foi logo depois da Guerra das Malvinas, relações com a Argentina, com os nossos vizinhos. E então havia uma expectativa, era quase que um rito de passagem. O chefe do Departamento das Américas, que tinha sido nosso professor no Instituto do Rio Branco, meu amigo até hoje, já está bem idoso, o embaixador Recupero, era quase que assim, uma coisa natural. O primeiro da turma ia trabalhar com o embaixador Recupero no Departamento das Américas. E eu usei, não, muito obrigado, fico muito honrado, mas fui trabalhar com o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, no velho DPR, Departamento de Promoção Comercial, que na época, desde os anos 70, e continuava então, vinha fazendo uma revolução no Itamaraty. E aí os meus colegas falaram, pô, você vai sair pelo mundo vendendo secos e molhados? Era um pouco a visão que havia naquela época, 40 tantos anos atrás, de que diplomacia era para fazer multilateral, as normas. Então, assim, esse trabalho de abrir mercado, de ir atrás, a primeira função era cuidar de países da África, e depois do Oriente Médio, na época que o Roberto pontificava lá na Nigéria, né, no auge da relação do Brasil com a Nigéria, em cima do petróleo, do qual nós éramos dependentes para importar, etc. Então, assim, isso muda. Está em transformação permanente, tem que ser. Nós temos que nos arranhar, roçar nas ostras, né, para enfrentar esse mar bravio. O nosso futuro deputado Vignoli, boas provocações. Eu servi 4 anos na Índia e fiz minha tese para ser promovido a embaixador sobre Índia. Então, além de trabalhar lá, eu estudei muito a Índia. Fiquei em Nova Delhi, viajei, conheci. Primeiro, quando eu fui removido para a Índia, depois da minha passagem pela política, eu me lembro que eu me dei conta de como nós, mesmo eu, um diplomata já na época, com 20 e tantos anos de carreira, éramos, ou eu, pelo menos, me considerava um ignorante de Ásia. Como nós conhecemos mal, melhorou um pouco ultimamente, está melhorando, precisa melhorar muito mais. A gente não conhece a Ásia. Eu ignorava a Índia, gente. É um negócio absurdo. Um diplomata brasileiro não pode não conhecer um país daquela importância cada vez mais. O mesmo se aplica à China. O Brasil mal tinha um pouco mais de atividade com o Japão naquela época, né? Então, hoje, essas realidades mudaram com a tecnologia, com a internet, tudo isso, com a globalização na sua fase áurea. Mas, assim, nós vimos na Índia, eu estudei, presenciei na Índia, desde a independência, em 47, o empenho de uma política de Estado que começou com o Nehru, que foi o grande inspirador e o primeiro-ministro da Índia, com a criação, que na época parecia uma coisa de outro mundo, dos IITs, Indian Institutes of Technology. Até hoje eles existem, pode ser governo de esquerda, de direita, vem e volta, e eles têm uma política de Estado que há 70 e tantos, 80 anos, produz, a última vez que eu vi esse número, assim, era 500 mil engenheiros todo ano no mercado. Muitos foram para o resto do mundo. Então, assim, a história de sucesso em tecnologia, na área farmacêutica, em pesquisa e aviação, eles mandam satélite, recuperam o satélite. Isso não é diferente na China. Tem política permanente de estímulo à inovação. E tem uma coisa que a Coreia fez, foi bom lembrar a Coreia. A Coreia, que já foi comparável ao Brasil nos anos 60, 70, fez uma revolução na educação. Sem educação de base, não adianta sonhar com inovação, com prêmio Nobel, porque a gente não chega lá. Tem que ter educação de base, e isso é política de Estado, tem que ser permanente. E, por fim, eu concordo plenamente com o nosso ministro Bento, em qualquer conta que se faça, qualquer ranking que se faça dos países mais importantes do mundo, por várias entradas, o Brasil está ali naquele grupo. Então, nós temos que fazer isso valer e não podemos nunca nos contentar com aquela ideia de que o Brasil é o país do futuro. Não, o país do futuro há 100 anos. Pô. Não, o futuro somos nós, é agora, já chegou, já está passando, em alguns casos, e buscar reparar as nossas desigualdades sociais, investir em educação e criar esse futuro melhor. Muito obrigado, embaixador.
8 horas e 55 minutos. Conversa boa, o tempo voa, tá certo? Eu não vou abrir mão de 2 comentários que eu vou pedir aqui. Em seguida, os nossos debatedores vão se despedir de todos nós, tá certo? Espero que sejam até breve. Mas eu quero ouvir muito o Rubens Rizek e, em seguida, o Luiz Lourenço Tacou Camargo, por favor. 2 minutos cada um. Vou tentar não gastar os 2 minutos. Em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui nesse auditório, né, com a parte da inteligência brasileira aqui, que a inteligência brasileira não é pouca coisa. De todos os debates, e nós aqui, essa mesa aqui prestou muita atenção, fomos bons alunos, eu acho que a gente pode resumir: o Brasil é grande, como disse o nosso querido ministro Bento Albuquerque, grande. Nós temos, sabemos o que fazer. Nós sabemos o que fazer, né? Então, como fica o Brasil? Nós sabemos o que fazer. Isso aqui foi uma amostra disso. E aí, como disse o professor, nós precisamos fazer. Eu trabalhei com o Mário Covas lá atrás, trabalhei com o Arnaldo Jardim, são 2 engenheiros com espírito prático, né? E ambos nos ensinaram. O Mário Covas falou assim: Rubens, você tem que ser menos atormentado. Tá? Você tem que ser mais engenheiro. Esse negócio ideológico, o mundo hoje, isso o Mário Covas lá atrás, né? O mundo hoje é um mundo que precisa ir para a prática, menos ideologia, né? Então, o Arnaldo me ensinou isso também. Então, nós sabemos o que fazer, nós precisamos fazer. Política de Estado, previsibilidade, regras claras, simplificar o Brasil. Não dá mais para o processo de licenciamento demorar 8, 10 anos. Isso não é possível, é óbvio. Então, vamos deixar de ter tormentos, né? Vamos fazer. Agora, para fazer e para ter política de Estado, nós precisamos ter conexão dessa inteligência e da visão prática com o Estado. E o Estado, ele é representado por representantes do Estado. Aqui, nessa sala, hoje, nós temos um representante de Estado aqui, hoje, atuando. Temos aqui o ex-deputado Vignoli, temos o deputado Itamar, mas nós temos o Arnaldo Jardim, que é uma liderança importante do Brasil lá. Eu vou aqui economizar os elogios, porque senão eu vou ficar até às 10 da noite fazendo elogios ao Arnaldo. Talvez o que falte mais nessa plateia aqui é essa conexão, né? Porque o Arnaldo, ele é muito importante, ele faz um milagre, só dá Arnaldo Jardim, a gente vê, mas é o Arnaldo, né? Nós temos outros 513 ali, nós temos toda a estrutura de governo, nós temos toda a estrutura que é gigantesca, de agências e etc. Eu estou achando que está faltando no Brasil uma maior conexão. E a gente vê os debates, eu vou muito a Brasília, o Arnaldo sabe, fica uma coisa atormentada, uma perda de tempo, uma coisa meio patinando, e as grandes questões, elas não estão no centro do debate. Então, a minha pergunta, eu peço desculpas por ter me alongado, aproveitando assim, como que a gente faz para aumentar a conexão prática do que tem que fazer com o fazer e a maior interação com essa inteligência com os representantes do Estado brasileiro? Muito obrigado. Muito obrigado, Rubens. Luiz Lourenço. Deputado, muito obrigado pela deferência. O senhor é o nosso chefe, né? O senhor é o presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. A gente tem em você um exemplo de trabalho no conceito cooperativista. O cooperativismo no Paraná hoje é sensacional, tem 70% da produção passa pelo cooperativismo, e a gente, com a sua vênia, invadimos o oeste de São Paulo, né? Estamos avançando. Bem, o que eu gostaria de registrar, e só para a minha agonia, né? Você pega um país como o nosso, tem um potencial extraordinário de crescimento. Você tem agricultura fantástica, como a soja, hoje supera as produtividades americanas facilmente. Nós temos o exemplo do algodão, que é a safra de inverno de algodão. De inverno, nós plantamos no segundo período, depois de colher a soja, nós temos uma produção de algodão que hoje
é o dobro da produtividade americana. Quer dizer, com metade da área nós estamos já aproximando da produção americana. Nós temos o milho, né, que era uma coisa extraordinária, que num período bem recente, a gente não conseguia nem exportar esse produto. Era um produto que não era exportável. A limitação da produção de milho estava no consumo interno. E hoje a gente vê todas essas barreiras aí, como álcool de milho, essa sensacional, né? Então a gente vê o setor brilhando em todos os sentidos. Mas nós somos considerados um ser, pela política hoje vigente, o agronegócio é uma coisa meio maldita, infelizmente. Desculpa a palavra, é forte, mas eu sei. Então é isso. É uma incoerência a gente ter uma oportunidade tão grande. Hoje o Chiquinho é o presidente da rede de integração, eu sou meramente um membro do setor. A gente tem já um avanço extraordinário da integração lavoura, pecuária e floresta. É algo necessário hoje até para a preservação de solo, cobertura de solo, palhada. Essa é uma batalha que a gente faz diariamente nesse sentido. Mas nós temos milhões de hectares para serem incorporados ainda. Podemos produzir milhões de toneladas ainda de grãos e de quer que seja. Então, eu só tenho essa agonia, eu versus essa empatia, essa antipatia pelo agronegócio no Brasil. Então, não sei se alguém podia fazer um comentário para poder voltar para Maringá amanhã mais tranquilo. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Lourenço. Minha gente, é uma coisa fantástica, né? Nós temos tempo limitado. Eu vou me despedir, os debatedores em seguida aí, mas comentários muito ligeiros aí, né? Nós começamos aqui falando dos problemas e como o raciocínio foi se encadeando, as pessoas foram indivíduos que falaram, mas uma construção coletiva vai se fazendo, né? Todos agora, no final, migrando sobre o futuro, o quê, e uma sensação de que nós somos capazes, né? Esse país é extraordinário. Esse país, com a dimensão continental, um dos 5 critérios, ministro Bento, almirante Bento Albuquerque, tá certo? Todos nós sabemos que nenhum tem a unidade de língua como nós temos e nenhum deles tem o privilégio de, enquanto outros países, questões raciais, temos problemas, mas não são causadoras de conflito. Questões religiosas, eu sou amigo de todos, eu sou incapaz de dizer a religião de cada um, e nenhum de vocês, amigos e amigas, nunca me perguntou qual é a minha religião. E isso é um ponto de conflito em outros países, né? Então, nós somos capazes de ter tolerância e diversidade. E temos uma riqueza natural extraordinária, sem paralelos, né? Eu acho que é isso que nos dá a condição. O debate no Brasil está muito pobre. Eu repito, aqueles que me ouvem e com quem eu converso com mais frequência vão ser tolerantes para ouvir de novo. Farto de adjetivos e absolutamente carente de substantivos, né? O tempo que nós, lá no parlamento, gastamos com questões que são distantes, o Rubem bem diz, da realidade do cotidiano, do empreendedor, da vida, do desafio do profissional, é imenso. Quando você falou da necessidade de engenharia, eu vi ali a cabeça do Murilo, sim, o Bernasconi falaram silenciosa, mas falaram em voz alta aí, né? Quando você disse da necessidade de previsibilidade, já teve eco agora na fala que o Rubens fez, e assim sucessivamente, né? Uma sensação que eu acho que perspassa a todos nós é que nós somos capazes. Daqui a pouco, nós vamos dizer que vamos ter que passar o Rubicão da COP30 e, ao invés de algoz ambiental, uma oportunidade. Não sei se daremos conta, devemos tentar, de mostrar que o Brasil pode ser protagonista da nova economia, a economia de baixo carbono, a economia verde, porque ninguém tem a matriz energética que nós temos, ninguém tem o biocombustíveis como nós temos, ninguém tem possibilidade de tratar a biodiversidade rica que nós temos, mega diversidade, foi mencionado aqui, de uma forma potencial. Ou seja, nós temos tudo para dar conta. E cabe a nós. Nenhum de nós pode disso se eximir. Ninguém está aqui por acaso.
Cada um de vocês, e o nome de cada um foi mencionado, são lideranças, formulam ideias e nos seus segmentos têm o papel de fazer opinião, né? Eu tenho certeza que essa noite, espero eu e agradeço muito, vai contribuir para isso. Mas vamos ouvir os comentários finais aqui, por favor, do professor Alberto e, em seguida, do embaixador Zé Carlos. Por favor, Alberto. Deputado, muito obrigado pela oportunidade. Oportunidades como essa são muito raras, mas são muito ricas e frutíferas, né? Quem dera tivéssemos esse exercício com frequência, multiplicado, juntando espírito crítico, aquele modelo, né, dos town halls dos Estados Unidos, né, em que as pessoas se reúnem, debatem, o exercício da democracia, viva, vibrante, criativa, desafiadora, corajosa, ousada. É isso que, às vezes, falta um pouco, né? Nós sairemos daqui, iremos para nossas casas, para nossos ofícios, mas, enfim, manter esse vínculo. Eu vou usar 2 exemplos, 2 experiências pessoais. Quando eu tive o privilégio de servir a presidência da República no governo do presidente Michel Temer, o governo Michel Temer foi muito peculiar, né? Muito único. E ele teve o grande mérito de organizar a relação com o Congresso, com o Parlamento, e liberar as forças vibrantes da esplanada dos ministérios. Há uma tecnoburocracia no Brasil riquíssima, muito qualificada, embaixador, o almirante, funcionários públicos que passam por processos árduos de ingresso na carreira pública, se especializam, estudam, vão ao exterior, fazem mestrado, doutorado. Essa força fica ali estagnada na carreira pública se ela não for ativada. Quando ela é ativada, como foi no governo Temer, ela gera riqueza, essa riqueza que vem do Estado, né? Porque são membros permanentes dessa construção da brasilidade, né, pelo lado público. Se é possível alinhar isso, o senhor tem essa sensibilidade, deputado, isso gera uma força. Então, essa é uma receita, vamos dizer. Alguns governos têm mais facilidade, como foi o governo Temer, outros talvez tenham outras inclinações, mas esse é um potencial que nós temos. E outro que vem de uma iniciativa que fizemos na Universidade de São Paulo, o Fabiano Zillo está aqui e faz parte, que foi de juntarmos interlocutores que têm a ver com temas ligados a políticas públicas, e essa articulação foi muito frutífera e repercutiu muito. Juntar oficiais das Forças Armadas, membros das Forças de Segurança, Polícia Federal, Polícia Militares, Polícia Civis, dos organismos que lidam com a inteligência, do setor privado, para pensar em conjunto sobre esses problemas, traz também uma riqueza. Então, talvez, encontrar os vasos comunicantes, as esferas de articulação no funcionalismo do Estado e com a sociedade civil, com o empresariado, que tem a responsabilidade da condução dos negócios da República, da sociedade brasileira no longo prazo. Então, isso seria para responder à pergunta do Rubens, para tentar agregar algo à observação do colega da Cocamar, seria essa a minha contribuição. Quero agradecer muito, muito, deputado, pela oportunidade, mas da paciência e atenção de todos, e felicitá-lo e suscitar ao senhor o interesse de reproduzir esses diálogos. Meus parabéns. Muito obrigado, professor Alberto. Zé Carlos. 9:08, né, no seu relógio aqui, então não vou abusar da paciência, também para reiterar, deputado Arnaldo Jardim, meus agradecimentos pela bela oportunidade. Quem dera, né, que nós tivéssemos aí mais parlamentares capazes desse tipo de convocação, com pautas tão construtivas, com plateias tão qualificadas, né? Talvez seja isso que esteja faltando no Brasil. O debate político ou fica muito empobrecido nessa fulanização, nessa coisa imediatista e rasa, ou fica muito à mercê dos processos de disputa eleitoral. Eleição é importante, a democracia depende das eleições, mas não pode ser um processo permanente. Tem que haver assim, um momento em que passa a eleição, vamos sentar, conversar, discutir, pensar no futuro, olhar para além da próxima eleição, né? Olhar para os próximos mandatos, para as próximas gerações. Então, assim, oxalá o nosso deputado
que toda vez que falo, pena que ele não vai disputar, né, nosso futuro deputado Vignoli, deputado Itamar, que disputa eleições, mas tem toda a pinta de que poderia lutar aí, quem sabe, para nos representar no Senado, continuar contribuindo, embora já tenha dado sua belíssima, continue dando contribuição no setor público. Eu, na minha breve passagem pela política, eu fui deputado um mandato pelo Espírito Santo, e na reeleição eu perdi, apesar de ser mais votado, quase 100 mil votos, perdi pela coisa do quociente eleitoral. Aí retomei minha carreira e toquei a vida. Mas gosto de política, então eu sei que a disputa eleitoral é importante, mas eu sempre dizia assim, a política não devia ser encarada como uma profissão. A pessoa saber que deu a sua contribuição, participou, se envolveu, e tem... o Arnaldo vai brilhar depois do processo eleitoral, depois da legislatura terminar, no setor privado, como um consultor, como um conselheiro. Então, assim, a contribuição que você tem dado e a experiência que você acumulou, isso te dá assim, uma riqueza única em termos de continuar contribuindo. Então, parabéns pela iniciativa. A conexão é isso, né? São essas conversas, é envolver a academia, é envolver o empresariado, são os formadores de opinião. Ainda não se inventou a maneira de fugir disso. Se nós não nos conectarmos, ninguém vai se conectar por nós, né? Então, faz parte de uma espécie de basismo aí permanente, nesse sentido de quem pode contribuir, que dê sua contribuição. Eu sou super fã do cooperativismo, conheço a experiência bacana do Paraná e do Brasil. O Espírito Santo também tem um cooperativismo muito forte. Alguns países desenvolvidos deram certo por causa do cooperativismo, e no Brasil, esse é um lado do Brasil que dá certo. E tem muita coisa no Brasil que dá certo. Só para terminar numa nota otimista. Assim, se a gente olhar as coisas que deram certo no Brasil, o cooperativismo vem dando certo no Brasil. Uma Embraer, eu trabalhava no Ministério da Economia, quando se colocou em discussão, finalzinho do Collor, início do Itamar, a privatização da Embraer, parecia ia gerar o fim do mundo. Então, e ai de nós se não tivéssemos feito a privatização da Embraer, coisa que deu certo no Brasil. O agro deu certo no Brasil. A nossa silvicultura de florestas plantadas deu certo no Brasil. Assim, uma VEG Motores, né? O Paulo Artung sempre lembra disso. Assim, eu fui à inauguração de uma planta industrial da VEG na Índia, quase 20 anos atrás. Estão aí pelo mundo. Enfim, tantas outras coisas que deram certo no Brasil. Nós sabemos fazer, assim, é isso. A gente sabe o que precisa ser feito. O importante é fazer, né? Então, debates como esse ajudam a fazer. Parabéns. Muito obrigado, Zé Carlinhos. Então, gente, embalo de salva de palma, reforçar. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Zé Carlos. E muito obrigado a vocês todos aí. Um abraço.